E aí, mulherada da nossa comunidade, elas 40 a mais, novamente estamos aqui gravando um podcast, um vídeo para nossa comunidade. Hoje o assunto é aquele assunto que toda mulher adora, que é sobre estética. Na verdade, é mais do que isso, é sobre autoestima, é sobre se olhar no espelho e gostar do que está vendo, é sobre se sentir bonita. E a nossa convidada de hoje é uma convidada que ela é especialista em nos deixar bonita. Então, eu gostaria muito que ela se apresentasse para a gente, porque hoje a conversa vai ser muito bacana. Ana, muito obrigada por esse convite. Meu nome é Ágata, sou formada em Estética e Cosmetologia, sou especialista em rejuvenescimento em mulher 40 a mais. Eu costumo dizer que o meu trabalho é onde a estética encontra o propósito, né? Já são 10 anos aí mergulhada nesse universo. E que a beleza não é só... A estética não é só beleza, né? Ela é busca de autoestima, o cuidado e a transformação. Maravilha. E isso quebra um pouco algumas questões que tinham dentro de mim em relação à estética. Depois que eu comecei a estudar sobre estética, depois que eu comecei a conversar com profissionais que trabalham diretamente com estética, eu quebrei algumas barreiras que eu tinha em relação à estética, porque... Gente, eu venho lá de 1980 e 90, onde as mulheres, elas simplesmente se transformavam em coisas horríveis, né? Elas eram brasileiras, se transformavam em japonesas, que puxava-se tudo. Não tinha uma nutrição e estética. Tinha-se era uma questão imediatista de você. Não gostei desse rosto que está com ruga, não gostei dessa pelanca aqui, eu vou simplesmente entrar numa mesa, fazer uma cirurgia e mudar esse status aqui. Hoje a gente sabe que a nutrição estética ela vem com uma aliada nesse processo de envelhecimento, que é realmente trazer essa autoestima para a mulher sem esconder o que ela trouxe de repertório de toda uma vida. Quando a gente estava conversando aqui, e eu falei, cara, eu não quero ficar com o meu rosto de quando eu tinha 20 anos. Mas eu também não quero ficar com uma cara de acabada. Eu quero trazer toda a história que eu tive, porque eu tive uma história bacana até hoje, aos meus 48 anos, mas eu também não quero ficar com uma cara de acabada, mas também não quero ficar toda esticada. Artificial. Né? Eu quero que a pessoa olhe e fale assim, nossa, como ela tá bem, como ela tá ok, como ela tá bacana, ela não tá ali acabada, entendeu? Eu acho que hoje nutrição estética é muito isso, é essa busca pela melhora da autoestima dessa mulher, que já vem ali trazendo tantas coisas que aconteceu na vida dela, e ela vê que ela pode ali melhorando diante do espelho, né? Então, eu acho muito bacana porque quebrou um pouco isso, e foi quando eu fui estudar um pouco mais nutrição estética, foi quando também eu fui começar a fazer os procedimentos, porque é aquilo. Eu sou a linha de profissional que, se eu vou trabalhar com determinada área, eu vou ali e vou fazer para sentir como que é. Foi assim, por exemplo, quando eu comecei a correr. Eu comecei a atender muitos pacientes de corrida. O meu consultório encheu de pacientes, porque eu atendia muitas assessorias de corrida, de meia maratona, ultramaratona, e os pacientes chegavam a mim e falavam assim, Nutra, eu senti isso, eu senti aquilo, eu estou perdendo muito sal. Eu falei, gente, eu preciso entrar um pouco dentro desse universo para entender como é a corrida, para sentir como é isso. É claro que não é todo esporte que a gente vai poder, né, ir lá, não, eu quero fazer judô. Não, mas a corrida, eu falei, não, vou tentar ver como que funciona, como que é. Isso é possível para eu estar fazendo isso. É tranquilo colocar isso dentro da minha vida e eu sentir como que meus pacientes se sentem. E foi assim também quando eu fui para área de saúde da mulher, porque eu tive endometriose, então eu comecei a estudar sobre isso. Foi quando eu comecei a estudar sobre mulheres do climatério, porque eu estava dentro daquele momento também. Eu falei, gente, o que eu posso fazer para eu melhorar? E vendo a minha melhora, como que eu posso passar para as minhas pacientes? E é claro que a gente vai testando, vai vendo que está melhorando, e você quer passar aquilo para aquela mulher que está ali no consultório. E aconteceu a mesma coisa com nutrição estética. As mulheres vinham a mim falando, Nutra, eu estou fazendo procedimento X. Aí eu ficava com aquele pé atrás, sabe? Ele desculpa. Eu ficava com aquele negócio assim,
Você acha que isso aí vai funcionar, minha querida? Isso aí é balela, isso não serve pra nada, sabe? Aquelas coisas assim. Eu vinha com um preconceito muito grande em relação à nutrição estética, porque eu sempre achei que não servia para nada. Eu falei, você está gastando dinheiro à toa, isso aí não serve para nada. E aí eu conversando com outras amigas que trabalham, aí eu fui fazer todo um curso, né, sobre nutrição estética. Fui começar a fazer os procedimentos para ter a minha opinião. E sim, vale muito a pena você investir em procedimentos estéticos. Mas antes do procedimento estético, é importante que a mulher saiba que existe a nutrição. Não existe estética sem nutrição. Sim. É de dentro para fora. Para o procedimento estético fazer o efeito que ele precisa ser feito, o procedimento estético atual, né? Você precisa de uma nutrição adequada, você precisa de uma suplementação adequada. E mais do que isso, você precisa de um estilo de vida adequado para aquele procedimento fazer o resultado que ele tem. Porque a estética de hoje, sem dúvida nenhuma, é diferente da estética de 20, de 30 anos atrás. Você precisa da pessoa ajudando para que o procedimento estético tenha aquele efeito que você está falando que vai ter. Você concorda comigo em relação a isso? Concordo totalmente. Eu tenho experiências em clínica mesmo, que uma mulher, quando ela tem um acompanhamento nutricional, a resposta é muito melhor, mais rápida do que uma mulher que está totalmente descompensada hormonalmente, não tem uma suplementação, tem um estilo de vida, né, que não seja indicado, fuma, bebe, a alimentação não está correta. Então, realmente, isso influencia muito. E, às vezes, acaba gerando até frustração. Sim. E a comparação, por que a outra teve uma resposta melhor, eu fiz a mesma coisa? Você precisa investigar. Realmente, hoje, a estética está avançada, né, e ele está buscando, de fato, mais informações, mais aliados para poder ter uma melhor resposta mesmo. Sim. E é isso, a mulher 40+, ela vem querendo resultados imediatos, mas ela esquece de tudo que ela já passou na vida dela, que o envelhecimento, até a gente aqui no off, o envelhecimento, ele não começa ali efetivamente aos 40, né? Sim. Principalmente a questão de redução de colágeno na pele, acontece lá atrás. 25 anos já começa, gente. 25 anos. Já perdemos tempo pra caramba. Não, e uma coisa importante, Ana, que você falou sobre a geração, né, imediatista. E eu sempre falo, não é o único procedimento que vai reverter 40 anos de envelhecimento. Então, assim, é um planejamento, é um tratamento. A gente precisa mudar essa mente também quanto a isso. E é exatamente isso. Eu enxergo hoje o procedimento estético como um planejamento. A pessoa ela tem que fazer um planejamento, porque não é ir lá e você vai fazer uma cirurgia que você vai esticar lá e acabou, né? É todo um planejamento para que esse envelhecimento aconteça da forma que tem que acontecer, só que melhorando aquele aspecto da sua pele, melhorando aquele... de forma bem planejada mesmo, organizada, né? Bonito, saudável, natural, elegante, exatamente, né? E, mulherada, por que isso acontece a partir ali dos 40 anos? Por que a mulher, né, ela começa a ver essas mudanças, né, no aspecto da pele? Eu estava conversando aqui com a Ágata. A minha primeira percepção foi no aspecto da minha pele. Eu sentia que ela não era mais, sabe, durinha, ela vinha assim, e era um aspecto, eu falei, nossa, eu tô com uma pele mais frouxa, não tá tão aderida ao meu, ela tá mais solta, né? Eu falei, nossa, realmente o envelhecimento chegou, bateu. E isso acontece por conta das mudanças hormonais. Então, a partir ali dos 35, a gente começa a ter alterações hormonais, muitas vezes não perceptíveis no nosso corpo, mas isso já acontece. Então, a menopausa hoje é dividida em 3 fases. A fase da pré-menopausa, que é a partir dos 35 anos, até o momento que você efetivamente parou de menstruar. A partir do momento que você para de menstruar, conta 1 ano. Então, 1 ano sem menstruar, a gente já pode falar que você está na menopausa. Após a menopausa, a gente tem o pós-menopausa. Ali, a partir dos 35, essas mudanças hormonais já acontecem. Você já tem uma queda muito grande da progesterona e depois você vem ali com uma queda, mas que não é uma queda
tão linear igual da progesterona, é uma queda mais bagunçada do estrogênio, e toda essa mudança hormonal vai trazer também mudanças na sua pele. E uma dessas mudanças é essa queda da produção ali de colágeno, da produção ali de elastina, e associado a isso, você também tem alterações outras hormonais que acontecem no corpo da mulher. A mulher tende a ficar mais resistente à insulina, e quanto mais resistente à insulina, você tende a ter ali uma alteração em todo o metabolismo de glicose, e a gente sabe que quanto mais alterada essa glicose, mais de glicação de pele, mais quebra de colágeno acontece. A gente tem ali, nesse momento, a partir dos 35, 40 anos, desregulação do cortisol, que mulher hoje não está estressada, né? Tem muita mulher que está envelhecendo, sendo mãe mais tarde, né? Fazendo essa opção de ser mãe após os 30, após os 40 anos. E aí o que acontece? Você tem uma demanda com aquele filho muito grande. Muitas mulheres estão num período de trabalho com uma demanda muito grande de trabalho. E aí esse cortisol sobe, esse hormônio do estresse, ele sobe. E o hormônio do estresse, ele vai lá, o que ele faz ali? Ele altera uma série de hormônios no nosso corpo e também leva ali a redução de massa muscular, a redução de colágeno. Então, o envelhecimento também. A alteração dos hormônios da tireoide, que também altera todo o teu metabolismo. Então, a partir dos 35, 40 anos, todas essas mudanças hormonais vão afetar diretamente a qualidade da pele dessa mulher. Só que ela realmente só vai se dar conta disso quando ela olhar no espelho ou quando ela for dar tchau para alguém e o balançar do braço vai chocar a ela. Aquela felicidade, né? No vídeo, tchau! Aí quando ela olhar, ela diz, como que aconteceu isso aqui? Aconteceu, porque você não estava percebendo, mas aconteceu. Já foi ficando mole ali aquele negócio, né? Ou isso, ou vai passar a mão e vai ver, ou vai ver que está acumulando mais gordura em regiões onde ela não tinha tanta gordura assim. E é por conta de todas essas bagunças hormonais. E eu quero deixar claro aqui que não são apenas as bagunças hormonais relacionadas a hormônios sexuais. Hormônios da tireoide, cortisol, insulina, leptina, tudo isso vai alterando e uma das consequências é a alteração de pele, né? Vou complementar, né, sobre que normalmente as mulheres de 40 anos que nunca se cuidou, o peso ainda é muito maior. Sim. Aí, às vezes, óbvio que eu ainda não cheguei, né, nessa fase, mas eu acompanho muito, eu atendo muito esse tipo de mulher, né? E eu percebo que existe um pouco daquela crise, né, de você se olhar no espelho, a mente não está acompanhando aquilo que está vendo. Por isso que a gente precisa sempre pensar em estética preventiva. Você já chegou nos 30, já vão começar a pensar em aumentar a poupança de colágeno. Exatamente. Porque o envelhecimento acontece, é quase universal, né? Elas já chegam lá na clínica e falam assim, Ágata, o que eu tenho que fazer para o meu rosto ficar assim? Eu quero isso aqui, ó. Essa faz isso, eu quero isso aqui. Ou então vem com uma foto, né? Uma foto. Olha só, Demi Moore, com 62 anos, eu assim, me transformo. Ou então até aquela gordura também localizada que nunca existiu. E aí começa a aparecer e ela tá ali malhando e não perde. Então, assim, são essas coisas que realmente vai afetando, às vezes, o psicológico, a autoestima, né? Sim. Então, a gente... E é isso que você falou, que eu falo com meus pacientes. A menopausa, o climatério, nada mais é do que o pouquinho que você trouxe de uma vida inteira, né? Então, eu costumo falar que lá quando você menstrua, imagina que você recebeu um carro do teu pai e ele fala assim para você, olha, esse carro vai ser o seu carro para o resto da sua vida. Você não pode mais trocar esse carro. Não tem possibilidade de vocês trocar esse carro. É esse que você vai levar, vai fazer faculdade. É esse carro que você vai para o seu trabalho. Quando você ficar grávida, é esse carro que vai te levar para a maternidade, que vai tirar o teu filho de lá. É esse carro que vai levar teus filhos para a escola. É esse carro que vai fazer as viagens da sua família. É esse carro que, quando a sua filha tiver filho, você vai ajudar ela a levar para a maternidade. Esse carro que vai ficar com você para o resto da sua vida. O que você vai fazer com esse carro? Você vai fazer o quê? Você vai cuidar o máximo daquele carro.
Porque você vai botar o melhor combustível possível nesse carro. Você vai fazer todas as manutenções que precisa fazer nesse carro. Vai trocar pneu, vai trocar óleo. Porque você sabe que aquele carro é o único que você vai ter pro resto da sua vida. Se você tivesse essa... Aí troca esse carro. Pensa no seu corpo. É o único que você tem durante toda a sua vida. Então, quanto mais você cuida dele, desde o momento que você compreende isso, é porque eu falo com as minhas pacientes, ó, você tem filha mulher, você tem uma sobrinha, uma afilhada, uma amiga que tem uma filha, né, que está com 10, 12 anos, conversa, coloca essa sementinha na cabeça dela, da importância dela cuidar da saúde dela desde sempre, de fazer melhores escolhas desde sempre, porque é aqui com 40, com 50 anos que ela vai colher tudo isso, né? Se ela chega já aqui com o carro todo quebrado, esse carro dificilmente vai ter uma manutenção que não lhe custe muito. Vai dar para resolver aquele carro? Vai. Mas é uma manutenção muito mais cara, mais dispendiosa para ela. Agora, se ela cuidar bem desse carro, a manutenção vai ficando mais... Vai ter que ter manutenção, uma manutenção maior do que quando você recebeu esse carro? Claro, obviamente. Mas é uma manutenção muito menos custosa para você, porque você sempre cuidou bem desse carro. Então, você tá lá com 20 anos, tu não tá nem aí. Tu vai pra bebedeira, sai dia e noite, é de segunda a segunda saindo, não dorme, vai pra praia, fica o dia inteiro na praia, de 10 às 10 da noite na praia, não tá nem aí, não come direito, só come besteira, se entope de refrigerante, fuma pra caramba. Esquece. Você acha que vai chegar como? Aos 30, aos 40, né? E é completamente diferente de uma menina que se cuidou desde sempre. Então, foi o que você falou. Uma mulher que chega aos 40 anos, tendo essa consciência de ter um estilo de vida bacana, é diferente de uma mulher que chega aos 40 que nunca se cuidou, né? É claro que hoje isso é muito mais falado, isso é muito mais divulgado, né? Eu, com a idade da minha filha, não tinha o mínimo de informação sobre isso em relação ao que ela tem hoje, com 23 anos, né? Eu, com 23, não tinha nenhuma informação relacionada a isso. Hoje ela tem. Então, é claro que tem mulheres aqui com 48, com 50 anos que falam assim, poxa, Nutri, mas eu só fui descobrir sobre essa importância de se cuidar, de se alimentar bem agora, ou lá com meus 35 anos. Mas sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Eu tô com 48, eu quero viver pelo menos mais 40 anos. Por favor. Então, você tem mais 40 anos pela frente. Correndo, né? E com botox em dia, né, gente? Então, tem mais 40. Então, sim, bora lá. A gente tem pelo menos mais 50% aí do tempo que a gente viveu lá pra frente, né? Então, a gente tem que o quanto antes você começar a se cuidar, melhor. Agora, eu quero que você me responda aqui. Quais são os procedimentos estéticos mais buscados hoje pelas mulheres aí 40 mais? Olha, ganha disparado, número 1. Não só por elas, tá? Por eles também. É o Botox. Ele é até muito, assim, indicado para quem nunca fez procedimento, porque ele é bem natural, então ele devolve aquele rosto mais jovem, a pessoa pode continuar se mexendo, não existe aquele botox do rosto engessado. Você vai fazer cara de surpresa, de raiva, rir à vontade, sem, né, marcar... É uma naturalidade. É uma naturalidade. Hoje em dia, ele busca essa naturalidade, E né? o melhor de tudo, Ana, 15 dias, você já tá ali plena, né? Gente, eu adoro botox. Todo mundo gosta desse, quanto mais rápido, quem não gosta? Ó, pode ter certeza, se você não fez botox e fizer... Você vai entrar pro clube das viciadas em Botox, porque realmente é maravilhoso, é diferente. Tempo atrás, né, que você não tinha expressão nenhuma. Não tinha expressão, você Acho mantém. que as pessoas pesavam na mão, né, realmente. Hoje, busca-se essa questão da naturalidade, mas, gente, é uma questão óbvia, né? Se você trabalha digitando, você vai ter um problema nessa articulação do dedo. Você trabalha digitando 20 anos, você vai ter dor no dedo em algum momento. Sim. A mesma coisa o Botox. Se você evita de ficar mexendo essa região, você vai evitar lá na frente de um aumento dessa ruga. Exato. Né? E eu sempre falo que quando você faz a primeira vez e na volta, ela nunca volta do mesmo jeito. Porque a gente consegue enfraquecer, de fato, essa musculatura, né? E fora... Que é isso que eu tô te falando, é uma resposta muito rápida,
é natural. O Botox, né? A gente até brinca, assim, na hora da musculação, não faz aquela força, porque ninguém quer perder o Botox. Mas o Botox é para poder te permitir essa liberdade de você poder rir, se expressar, falar e prevenir umas futuras rugas muito mais profundas e marcadas mesmo. E sempre preventivo, porque depois que marca, aí às vezes não é somente Botox, Por né? isso que o quanto antes faz, melhor, né? Exatamente. Às vezes tem que entrar com mais recursos, mas tudo tem um jeito. Mas a pessoa precisa estar ali alinhada, né? As expectativas, eu sempre alinho a expectativa da cliente, né? Do que realmente ela vai receber, da resposta que ela vai ter. E o outro queridinho, sem dúvidas, também são os bioestimuladores de colágeno. E aí, vamos conversar agora sobre Ele é a sensação. isso, porque assim, gente, pra mim, olha que eu fiz aí toda essa especialização em nutrição estética, mas eu não trabalho diretamente com isso, né? Sim. Não tenho nada de estética no meu consultório, de procedimentos. Então, para mim, é muito complicado ainda entender. Eu sei todo o protocolo de tratamento. Quando o paciente chegar para mim e fala, vou fazer um bioestimulador de colágeno, beleza, tem um protocolo aqui para você estar fazendo antes do procedimento, durante ali o período da atuação dele e pós-procedimento. Ótimo. A gente faz todo um protocolo. Mas, assim, existem vários bioestimuladores de colágeno. Eu queria saber, assim, qual é a diferença deles em relação, assim, existe um que é mais para todo mundo, né? Assim, mais barato, mas como que é isso? Tem um mais barato, tem um mais caro? Sim, tem um mais barato, um custo-benefício, né? Custo-benefício. É o arroz com feijão, aquele que sempre vai funcionar, que é a radiofrequência. Ele é muito bom. Não é que ele não vai ser... Na verdade, tudo vai depender também da pessoa, como ela está por dentro, né? Ele é um pouquinho mais lento, mas a resposta vai ter. O estímulo de colágeno tem, porque ele também ele estimula uma enzima para poder estimular colágeno e tem aquele efeito Cinderela, que é aquele efeito lift, né, da tração. Então, por isso que ainda assim faz muito sucesso. A radiofrequência não está obsoleta, mas a tecnologia e o imediatismo, como vem com tudo. Então, a tecnologia, que agora é estética regenerativa, né? Os bioestimuladores injetáveis, que tem uma resposta muito mais rápida. Mais rápida, pensando assim, daqui a 3 meses. Ele tem uma duração de 1 ano no seu organismo. Então, assim, tem bioestimuladores que são máquinas. Isso aí. Tem a radiofrequência. A radiofrequência tem ultrafocos, o ultrassom microfocado, tem os lasers, são máquinas. E aí essas máquinas também variam? Varia, no caso, a parte do investimento que a pessoa vai ter, né? Então, o radiofrequência, ele tem um custo-benefício melhor Sim. do que uma outra máquina ali que faz um efeito um pouco mais potente que essa radiofrequência. Mas tudo depende. Por exemplo, uma pessoa que tem melasma já não pode fazer a radiofrequência porque ela esquenta e eu vou arranjar outro problema. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a avaliação é muito importante. Relacionada à questão de avaliação também. Exatamente, tem que ter. E aí você chega uma mulher que fala assim, olha, não tenho como investir muito num aparelho de bioestimulação de colágeno. O injetável que você está falando ou o aparelho mesmo? Um aparelho, não, porque tem aparelhos que têm um investimento maior, outros menores, né? Não tem como investir muito num aparelho. O melhor é a radiofrequência. Mas, por exemplo, se ela tem melasma, já não teria essa indicação. Então, tem que fazer uma avaliação para ver qual que é o mais indicado, não é isso? Sim, porque aí a gente pode entrar, de repente, com ultrafocos, que é eu falo que é o baby da radiofrequência. Da radiofrequência, não. Da ultrassom microfocada, né? Tem um microagulhamento também, que é maravilhoso, ainda mais se você mescla com a novidade do mercado, né? Com ativos, o PDRN, o exossomos. Realmente a gente consegue potencializar isso. E os injetáveis. O microagulhamento é aquela canetinha. A canetinha ou o dermaroller, que faz entendi. microfuros. Esses furinhos, né? A gente consegue essa inflamação, essa injúria na pele para ter estímulo de colágeno, só que normalmente a gente combina, a gente faz o drug delivery, né? Botar produtos para poder potencializar a permeação. Eu faço microcanais nessa pele para poder potencializar. Então, estou dando nutriente e também a injúria do microagulhamento. Tá. E aí, você falou de injetáveis. Também tem procedimentos injetáveis que bioestimulam a produção do colágeno. Sim, o Sculptra, o Radiesse. Isso é injetável. Fios. Esses já são injetáveis,
que é o que eu acho que a maioria das mulheres já conhece. Porque né? esse já tem um resultado muito mais rápido, é isso? Isso, mais rápido, vamos lá, né? Vamos alinhar a expectativa. Se a gente está pegando um perfil de uma mulher fumante, que não faz absolutamente nenhum acompanhamento nutricional, está com uma flacidez bem assim, excessiva, né? Aquela pele bem enrugadinha, a gente precisa alinhar a expectativa que não vai ser somente um único bioestimulador. É fazer um aqui, daqui a 45 dias faz novamente, para poder a gente ter um pico grande de estimulação de colágeno e ter uma melhora de firmeza, qualidade de pele. Agora, uma mulher mais nova ou na sua idade, que tem um acompanhamento, tem suplementação, a gente pode permitir, faz uma vez ao ano, entendeu? E faz o complemento, como a radiofrequência, um microagulhamento. Você tem que pensar que você tem que aumentar a sua poupança de colágeno, que o relógio biológico está acontecendo. E é bacana isso, porque assim, é como se essa questão da avaliação é muito importante. Muito. Porque às vezes é isso. Às vezes eu recebo paciente no consultório e falo assim: Nutri, eu vi que minha amiga está usando creatina. Sim. Aí eu quero usar. Eu falei, mas você precisa usar creatina? Quem decide se você vai usar creatina sou eu, né? Não é você. É a partir da minha avaliação que eu vou avaliar se você precisa ou não usar creatina, né? Mas eu vi a blogueira XYZ falar que qualquer um pode usar, eu falei, né? Você é qualquer um, né? Sua mãe já falava que você não era qualquer um, né? Você não é qualquer um. Então, a gente vê se você pode ou não a partir da tua avaliação. Se é indicado ou não, a quantidade e tudo mais. Porque, às vezes, é isso. A pessoa vê na internet. Fulana XYZ fez ali, a blogueira fez sei lá, um procedimento X. Eu quero esse, Agatha. Aí você tem que chegar, fazer uma avaliação, falar, você não pode, você tem melasma, ou você... Né, Quem tem tendência a ter queloide, nossa, nem pensar fazer um microagulhamento, um jato de plasma. Exato. Foi como aconteceu comigo, né? Porque eu tenho aqui a olheira mais escura, né? Mais escura não foi nem pela questão da olheira, foi a olheira, mas eu tenho pele aqui, né? Sim. Isso me incomoda muito. Aí eu vi o procedimento do jato de plasma. Aí eu falei, e aí, Agatha? Aí ela, olha, já é mais escurinha, mais difícil. E outra, gente, eu não consigo, eu morro de dor. Com qualquer coisinha eu morro de dor. E como é que eu já dói? Entendeu? É um procedimento bem... Se você, procura aí jato de plasma para saber se você vai ter coragem de fazer. E outra, Ana, também o tratamento precisa, assim, combinar, né, com o estilo de vida. Sim. Por exemplo, o jato de plasma, um peeling, que eu tento fazer essa mulher fazer um peeling, mas ela ama correr. Então, assim, é uma coisa assim, não adianta, eu não vou deixar de correr lá 10 horas da manhã, vamos expor o sol. Então, a gente pensa em outro tratamento, né? Eu preciso entender o estilo de vida com que ela trabalha, se ela se expõe demais ao sol. É igual no consultório, que eu Exato. sempre pergunto, vem cá, agora vamos conversar. Você passou aqui na consulta que você não consegue fazer o almoço, você não consegue se planejar para fazer teu jantar. Como que vai ser, né? Porque eu preciso montar uma dieta... Sim. Pensando no que você vai conseguir fazer. Exatamente. Se você não consegue se planejar para fazer a tua alimentação... A gente tem que pensar juntas em como que você vai fazer essa alimentação. É fora? Não é, Nutri, eu peço pelo iFood. Então, vamos sentar aqui, onde você mora. Vamos ver as opções aqui de iFood que você consegue pedir, que são saudáveis. Ou vou indicar que você é uma pessoa que vai fazer a tua marmita e vai te entregar. Então, juntos, a gente chega numa possibilidade ali do que aquela pessoa consegue fazer, né? E é isso, às vezes você vai querendo, igual eu fui lá, não, jato de plasma vai resolver. Aí, quando eu vi que era... O que era o jato de plasma? E eu falei, ela fez zoom assim, ó. Aí eu falei, não quero. São quantos? Não, são 100, não quero esse negócio na minha cara. Não dá pra mim, entendeu? Exatamente. Saber como que a pessoa vai ficar depois, se o estilo de trabalho permite. É muito importante, de fato, a avaliação, não só pela pele, mas pelo estilo de vida. Pelo estilo de vida, com certeza. Vamos ver o que eu falei. Parei aqui, peraí, vamos lá. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci, gente. O que é? Não era isso não, mas eu vou lembrar. Vamos lá, o que há de novo aí na nutrição e estética? O que tem, o que você está vendo que é assim a tendência mesmo? Sim. Eu acho que eu já até falei aqui um pouco, né, mas a novidade agora na estética é a naturalidade que a gente está falando aqui o tempo todo. É você envelhecer com 50 anos, 60 anos,
não com aquele rosto artificial, mas também não com a nossa vó, bisavó. Não existe mais isso, né? Então, a gente precisa, de fato, buscar estimuladores de colágeno e a estética, né? A cosmetologia, ela tá sensacional, né? Ana. Eu fui agora na Natural Tech, não sei se eu cheguei a comentar, que é uma feira, né, de produtos naturais, suplementos. Gente, eu lembro que alguns anos atrás era um espacinho assim, bem pequenininho, ficavam 3, 4 pessoas falando sobre os cosméticos, assim, sem parabenos, sem petrolatos e tudo mais. Agora é uma parte gigantesca da feira só sobre cosméticos, e a maioria para mulheres 40 mais. É impressionante. É porque é o público que está buscando envelhecer mais bonita, mais saudável, né? Então, assim, tá caindo por terra aquele excesso de preenchimento, aquele rosto engessado, aquela coisa... lembra que todo mundo tinha um rosto parecido, né? O preenchimento ainda existe, né? Ele é muito bem-vindo. Eu sempre falo que é a cereja do bolo. A gente vem trabalhando, vem preparando toda a sua pele para, de fato, sustentar esse preenchedor, né? E aí, melhoramos a firmeza, a qualidade de pele, tivemos tração. Pô, ainda precisa mais um pouquinho. A gente, de fato, preenche. A boca é muito bem-vinda ainda. Eu sei que ainda tem muito esse medo, essa comparação da boca de salsicha, né? Mas... graças a Deus, as pessoas estão tendo consciência, estão fazendo mais natural. Os próprios profissionais, né? Sim, estão... eu sei que é complicado, porque às vezes chega uma mulher e fala assim, eu quero um peito de 600 para o cirurgião. Aí o cirurgião fala, sei lá, vai pensar, se eu falar que eu não vou botar, eu vou perder essa paciente, né? Tem que ter uma honestidade ali, um bom senso. Pra você vai ficar feio, né? A mesma coisa a boca. Eu quero uma boca... Sim, mas até isso, pelo menos comigo, eu tô percebendo que isso tá cada vez diminuindo, sabe? E eu até falo sempre, gente, 1 ml é impossível deixar aquela boca gigantesca. E de fato, porque quando a gente vai envelhecendo, a nossa boca vai diminuindo, vai ficando murchinhos, códigozinho de barra que ninguém quer, né? Então, é devolver o contorno, a projeção. Gente, boca é vida. Eu sei que o Botox, né? Mas boca, assim, transforma a mulher. Autoestima, sabia? Ai, gente, eu tenho boca. Não, por exemplo, a Ana tem boca, de fato. Mas, assim, podemos pensar lá na frente, de repente, devolver um pouquinho mais de contorno e hidratação. Não precisa aumentar. Entendeu? Por isso que realmente a avaliação é importante, até o produto que vai ser usado, né? Para quem quer realmente uma boca maior, a gente usa outro produto. Entendi. Né? Enfim. Hoje só não é bonita quem não quer. Quem não quem quer. não tem dinheiro, né? Vamos combinar? É verdade. Porque é caro, tudo é caro, né, gente? Tudo investimento, Ana. Investimento. Tudo é investimento muito grande. É você se olhar e você gostar, sabe? Estou feliz, porque também eu acho que quando a gente está bem consigo mesmo, influencia em tudo, sabe? Mas é isso, eu acho que dentro disso, a gente existem várias formas de você investir. É igual eu falo na nutrição. Nutri, eu não consigo comprar creatina. Gente, vai no básico. O mais importante, o básico, é uma alimentação saudável. É você tirar ultraprocessado, é você tirar corante da sua dieta, é tirar açúcar da sua dieta, é tirar farinha branca. Se você já conseguir comer comida de verdade, comida de feira, todos os dias na sua vida, botando lá uma exceção da exceção da exceção, um açúcar, uma farinha branca e tudo mais, você já está fazendo 70%, 80%. Aí coloca uma atividade física, está quase nos 100%. Então, a cereja do bolo vai ser o procedimento, a cereja do bolo vai ser a suplementação. É claro que para algumas mulheres específicas, a gente precisa usar uma suplementação, um ômega 3. O ômega 3 é importante para todo mundo. É quase que geral. Por quê? Porque a gente não consome uma quantidade adequada de ômega 3. No Brasil não se tem esse consumo adequado de ômega 3, né? Então acaba que é uma suplementação importante de ser feita. Mas eu não tenho possibilidade de comprar ou de fazer uma manutenção usando whey protein. O whey protein é um produto completamente descartável, porque se você consegue organizar a tua alimentação com proteína, com feijão, com carne,
com frango, com peixe, com ovo, você consegue bater tua meta de proteína. O whey, ele vem ali para ajudar você a bater essa meta de proteína hoje, mas é completamente descartável. Você não precisa gastar com whey, não precisa fazer esse investimento com whey. Talvez o ômega 3 você precise. Essa questão do planejamento em relação à alimentação e nutrição, a gente também pensa nessa questão do investimento. É a mesma questão da estética, né? A pessoa talvez vá lá, tome um susto, falando, eu quero fazer tal procedimento. A pessoa, nossa, e agora? Não vou poder nunca fazer? Não, pode. Você tem essas opções aqui, né? De estar fazendo tratamento. Normalmente a gente fala todo o planejamento e a gente começa por partes. Né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez só, realmente. E essa questão também que eu queria trazer aqui é do resultado, né? O resultado foi como eu falei, gente. A nutrição, ela vem primeiro que a estética. Isso é muito importante acontecer. E essa nutrição de vir primeiro que a estética é você corrigir a tua alimentação, corrigir possivelmente uma deficiência nutricional que você tenha. Por isso que antes de um procedimento, é importante você fazer uma avaliação, um exame laboratorial. A gente sabe que deficiência de ferro vai prejudicar essa recuperação desse procedimento. Uma deficiência de vitamina C, uma deficiência de antioxidantes. Tudo isso está muito relacionado ao resultado do procedimento. Então, de forma bem lúdica, o que acontece? Igual você faz musculação, quando você treina, o que acontece? Você cria feridinhas no seu músculo, essa feridinha vai sinalizar ali que você precisa recuperar essa inflamação causada. E vai ali um monte de nutrientes, aminoácidos, para gerar aquela recuperação do teu músculo. Durante o teu sono, você vai recuperar esse músculo para que você tenha o quê? Uma hipertrofia. Quando você faz um bioestimulador do colágeno, o que você está causando? Uma inflamação, só que na sua pele. Você está inflamando a sua pele, uma inflamação de baixo grau, para que os fibroblastos que ali estão na sua pele fiquem espertos. Ele fala, nossa, essa inflamação aqui, eu tenho que produzir colágeno. Só que ele não produz colágeno do nada, né, gente? Ele simplesmente não começa a produzir colágeno do nada. Ele precisa de substrato. E qual é o substrato para o fibroblasto ir lá e produzir colágeno? O colágeno, né? O colágeno hidrolisado, a vitamina C, o ferro. Esses nutrientes são importantes. Então, assim, se você não coloca uma alimentação que tem um aporte bacana de proteína, uma alimentação que tem um aporte bacana de carboidrato, e aí, assim, é muita mulher fazendo dieta cetogênica, dieta extremamente restritiva em carboidrato, e a gente precisa do carboidrato para a produção do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um carboidrato. Então, se você está fazendo uma dieta extremamente restritiva em carboidrato, tirou os carboidratos da sua vida porque viu que é moda fazer dieta cetogênica. Eu vivo de low carb, faz dieta low carb pro resto da vida. Você não tem substrato para formar ácido hialurônico. O que é ácido hialurônico? É como se fosse um gelzinho que fica ali no colágeno, não é isso? Na elastina. É uma hidratação. É uma hidratação que está ali. Então, você precisa dele. O colágeno, você precisa consumir ali proteína adequadamente, você precisa do colágeno, você precisa desses aminoácidos que fazem esse estímulo da produção do colágeno para que esse fibroblasto tenha esses substratos para estimular a produção do colágeno. Então, não adianta nada você ir lá, ter um investimento, fazer o bioestimulador do colágeno. Você só estimula a produção do colágeno se você tiver substrato para isso. Você apenas na bioestimulação vai ativar esse fibroblasto que está lá adormecido e envelhecido. Aí fala assim, rapaz, acorda aí para formar colágeno. Mas você tem que dar os tijolinhos para que esse colágeno se construa. Ele não se constrói sozinho. Aí é por conta disso que a Ágata fala que algumas mulheres têm um resultado super bacana, fazendo uma radiofrequência, que é um investimento baixo, e outras mulheres que fazem um investimento super alto e não têm o mesmo resultado. Por quê? Porque não teve todo esse aporte. E aí foi como eu falei, todo procedimento que você faz, existe um protocolo nutricional e de alimentação para você estar fazendo antes do procedimento. Então, como é um procedimento onde vai gerar uma inflamação, você não pode consumir nada que é anti-inflamatório no dia do exame, após ali uns 2 dias depois do exame. Então, não vai tomar ômega 3, usar cúrcuma, que é extremamente anti-inflamatório. Após esse procedimento, você tem um período ali que é esse estímulo de produção de colágeno. Se eu não me engano, dura uns 21 dias, não é isso? Entre 21 a 28 dias. Você tem um estímulo, aí você tem que colocar colágeno, você tem que colocar vitamina C, você tem que colocar ali nutrientes para que haja essa
potência do trabalho do fibroblasto, né? E depois você dá essa continuidade ali, depois do procedimento. E avaliar principalmente a base, que é a sua dieta. Então, dietas extremamente restritivas em carboidrato não vai dar bom. Dietas onde você não come e não bate tua meta de proteína diária, não vai dar bom também. Então, essa questão é uma somatória, né? A nutrição com a estética. E tem que andar associada, senão não dá certo, né? Agora, vamos falar aqui de algo que está muito em moda, né? Que são os análogos de GLP-1. A gente já tem aí vários artigos mostrando o rosto do Ozempic, a face do Ozempic. Aí, quando eu falo Ozempic, gente, é uma marca, mas é Mounjaro, Wegovy, todos os análogos de GLP-1. Nota-se, isso já está em guideline, uma redução de 20% a 25% de massa muscular. Se a gente perde músculo, está perdendo colágeno também, né, gente? Se perdeu... Isso é até uma das avaliações que a gente faz em consultório. Se vem uma pessoa muito flácida, a gente vê muita flacidez, é algo que eu aconselho sempre ela fazer uma densitometria óssea. Porque a gente consegue observar através de uma flacidez de pele... Pela perda óssea. A gente já tem uma associação direta com perda óssea, né? Então, o colágeno, ele é um tecido conjuntivo, na pele ele é mais maleável, né? Só que no osso o colágeno ele é durinho. É onde é a base, né? Para sustentar. Se Sim. Você tem essa perda... Então, se você tem uma pele muito, muito, muito molenga, se você tem muita flacidez de pele, vai olhar se já não tem uma osteopenia, uma osteoporose, porque é bem factível que tenha, né? Então, assim, os análogos de GLP-1 estão levando a um emagrecimento? Sim. A resposta, gente, é fato, né? É um tratamento hoje que é muito importante para obesidade, para quem tem ali diabetes tipo 2. Só que tem muita gente usando sem necessidade, Sim. né? E sem acompanhamento. Primeira coisa é isso, sem acompanhamento. E aí você tem ali o rosto do Ozempic, o rosto do Wegovy, o rosto do Mounjaro. E você tem notado isso no consultório? Eu acho que a gente precisa refletir, né? A gente às vezes vai muito nessa efeito manada da moda, né? Mas é questão de lógica, gente. Se uma menina de 15 anos vai lá, perde 10 quilos, tudo bem. A pele dela consegue até acompanhar esse emagrecimento brusco, né? Agora, uma mulher de 30, 40, 50 anos que resolve fazer o uso dessa caneta, das canetas, né? Que ok, tem gente de fato que precisa. Uhum. Mas ela precisa ter a consciência dela que ela vai perder uma média de 10 quilos em um mês, a pele não vai acompanhar. Então, assim, é certo que vai ter esse envelhecimento brusco, vai cair realmente, e aí você precisa ou se programar financeiramente para fazer os dois juntos, né? Você ir fazer um tratamento estético para você não sentir essa queda, tanto facial quanto corporal. Se não tem condição, tudo bem. Você quer, você precisa, tá com pressa, não sei, cada um tem seus motivos, né? Mas é pensar que vai ter um planejamento de 1 ano a 2 anos lá na frente para você conseguir reverter isso. Eu falo assim, o investimento com a caneta emagrecedora não é barato, né? Sim. É um produto caro de ser usado, mas a mulher que usa essas canetas, seja via indicação ou não, porque hoje boa parte aí das brasileiras não tem indicação de uso das canetas emagrecedoras, mas se você está usando a caneta emagrecedora, você tem que ter a consciência que o investimento não é só na caneta emagrecedora. Você tem que investir em uma nutrição adequada, você tem que investir, sim, em suplementação, porque se os guidelines estão mostrando que você tem uma redução de 20% a 25% de massa muscular no uso da caneta emagrecedora, porque você não come a quantidade adequada de proteína, porque não consegue comer realmente, você perde o apetite. Aí você tem que comer 100 gramas de proteína a dia. Você está comendo 20. Você vai ter que usar um suplemento para bater nessa quantidade. Um aminoácido, vai ter que usar um whey, porque você não consegue mastigar a carne que você tem enjoo. Então, você vai ter que fazer um investimento em suplementação. Se você não come adequadamente, você não está colocando nutrientes no seu corpo. Logo, você vai ter que fazer uma reposição via suplementação, porque senão você vai perder muito cabelo. E é uma das queixas. Sim. Nossa, meu cabelo está caindo, estou ficando careca.
Porque não está entrando nutriente. Sim, e você falou sobre a parte de suplementação, né? Eu lembrei até também dos bariátricos, né? Isso também está vindo com tudo. E até mais, assim, eu não gosto nem de falar essa palavra, mas vou usar. É mais perigoso para quem, de fato, não tem necessidade, porque o déficit de nutrientes é muito grande. Muito maior. Porque no bariátrico, ele fez um procedimento invasivo ali, onde você vai prejudicar a absorção desses nutrientes pela vida toda, realmente, assim, eu tenho uma cliente de 28 anos, ela tinha indicação, ela não teve tanta flacidez, mas é visível como que o rosto dela é muito mais envelhecido do que, por exemplo, eu de 30 anos, entendeu? E como que realmente E ela tem 20 e poucos anos, né? Mas ela fez bariátrica. Fez bariátrica. Tinha indicação, entendeu? Mas a gente precisa ter consciência de que nem toda moda é pra gente. Sim. Entendeu? Às vezes esse imediatismo é perigoso mesmo. Eu acredito que, assim, que os usos dos análogos de GLP-1, eles vieram ali para ajudar muita gente, mas muitas pessoas que estavam ali, não consigo emagrecer, não conseguia ter um estilo de vida que, né, fazia um pouco mais de esforço, vamos colocar assim, para gerar o emagrecimento, seja de 10, 15 quilos. Vou ali fazer um análogo, porque em 3, 4 meses eu vou reduzir esse peso, depois eu mantenho. Só que esse depois eu mantenho é complicado. Então, assim, quer usar o análogo? Tem indicação de usar o análogo? Beleza, vai lá e usa a canetinha emagrecedora. Porém, você tem que ter consciência que você vai precisar investir em mudança de estilo de vida. Já que você está usando a caneta emagrecedora, começa a fazer uma boa alimentação. Já que você está usando a caneta emagrecedora, começa a mudar teu estilo de vida. Vai lá e faz atividade física. Já começa a promover saúde para o teu corpo durante o uso. Porque assim, você já vai ensinar o seu corpo a ter um estilo de vida bacana quando você parar de usar o análogo. Você não vai usar a caneta emagrecedora pro resto da vida. Então, você já aproveita esse momento para promover saúde, para promover mudança de estilo de vida. Então, assim, as canetas emagrecedoras, elas levam a deficiências nutricionais. Essas deficiências nutricionais vão levar a queda de cabelo, a um quadro de cansaço extremo, muita fadiga. Vai levar a redução de massa muscular. E aí, imagina isso numa mulher 40 a mais, que já está cansada por conta da bagunça hormonal dela, que já está ansiosa, já está irritada, que já está perdendo massa muscular por conta da própria bagunça hormonal. Aí você vai ter ainda um acréscimo dessa redução de massa muscular por conta do uso dos análogos de GLP-1. A mulher já está tendo uma queda de cabelo, o cabelo já está ficando mais ralo, o cabelo não é o mesmo. Imagina a bagunça que causa nessa mulher de 40 anos. Mas, Nutri, eu quero usar, eu tive indicação. Ótimo, mas você vai ter que entender que você vai ter que fazer todo um planejamento. Um planejamento e um tratamento e e você vai ter que ter toda uma supervisão de uma nutricionista, para que você não tenha essas consequências. E até estética, né? Sim. Porque, ok, vai chegar no emagrecimento, mas e aí depois? É outro problema que ela arranja, né? Sim, aí é exatamente isso. Durante o uso do análogo, vai fazendo bioestimulador, se você pode. Porque realmente, ou então, já vai logo para faca também, né? Aí vai a critério de cada pessoa, tem gente que é mais a favor ou não. É igual o bariátrico também, né? Então, tem bariátricos que, dependendo do tanto de peso que perdeu, vai ter que fazer uma cirurgia plástica, né? Mas isso precisa ser informado mesmo. É próprio até igual a lipo, né? Às vezes o próprio profissional só visa ali no agora, né? Vou lipar, vou tirar essa gordura e acabou. Mas, gente, se não fizer... E normalmente as pessoas não se organizam financeiramente para drenagem pós-operatória. Exatamente. E aí fica aquele resultado horrível. Aí fica ocupando até, às vezes, o cirurgião, né? Porque ficou cheio de fibrose, ou então quis fazer com uma pessoa que não é capacitada, foi super barato. Quando não tem intercorrência, tá? Exatamente. Gente, eu fiquei abismada com um dado que eu estava vendo. A cada 2 procedimentos cirúrgicos relacionados, a cada 2 cirurgias plásticas, uma tem problema. Uma tem problema. Mas e quando é abdominoplastia, é mais ainda. É falta de informação, mas, assim, eu não sei se hoje em dia eu culpo o consumidor ou no caso, o profissional, o cirurgião. Porque isso tem que ser informado. E hoje em dia o que não falta também é informação. Sim. Né? E outra, foi o que você falou.
Sei lá, lipoaspiração, eu nem sei quanto custa uma lipo, mas tá R$ 5.000. É tudo que eu tenho. Gente, não é tudo que você tem que você vai gastar com a lipo. Você tem que fazer uma cinta, um remédio, você tem que fazer a drenagem. E não é somente aquelas 10 sessões, né? A cicatrização dura internamente até 6 meses. E às vezes tem que fazer durante 1 ano. É a mesma coisa do análogo que eu falei. O análogo tá custando, sei lá, R$ 1.500. Não é só isso. Você vai ter que investir em suplementação, porque você não vai conseguir bater a meta de proteína comendo carne, frango, peixe e ovo. Você não vai conseguir. Você vai ter que investir em suplementação de nutrientes para que o cabelo não cair. Você vai ter que ter todo um esquema ali de suplementação, de alimentação, para que você faça associado aos análogos, para que você não tenha os efeitos colaterais dele. A mesma coisa uma cirurgia plástica. Então, a pessoa entra numa cirurgia plástica, numa lipoaspiração, com todo o seu dinheiro, e não tem ali uma reserva para você fazer o pós, isso quando não tem intercorrência. É pior, vai ficar horrível. E vai ficar horrível. Muito feio mesmo. Mal dúvida, lipoaspiração. É dúvida mesmo, gente. Como eu já falei para vocês, que eu era totalmente... contra isso. Você tira a gordura, sei lá, do culote. Sim. Essa gordura volta se você não fizer nada direito? Ali, aonde foi tirada, não. Mas aí a gordura, ela surge em outro lugar. Em outro lugar. Exatamente. Aí, às vezes, fica aquela... Já viu essas pessoas que têm a cinturinha? Isso. Já viu que tem gente, às vezes, tem a cinturinha desse tamanho, as coxas desse, o bração? Porque, de fato, ela procura outro lugar. Para chegar ali, aí você vai ter que ter engordado muito. Uhum. Principalmente, ali, principalmente, né? Mas a abdominoplastia realmente não volta. A abdômen não volta, aí, mas fica muito feio, fica né? Feio, fica bem quadrada, vai para as costas. Uhum. Entendeu? Mas a pessoa faz uma lipo nas costas. Porque, assim, eu tenho pacientes que falam, nossa, Nutri, eu já emagreci, já fui bem, já reduzi a gordura corporal, mas tem aquela gordurinha ali que não sai de jeito nenhum. Dependendo, se for uma bobeira, faz uma enzima, Uma enzima. Uhum. Entendeu? A enzima, hoje em dia, elas estão... Não é mais a mesma enzima daqui a 5 anos atrás, hoje em dia, aquilo que eu estou te falando. Eu estive agora no congresso, eu fiquei apaixonada, eu estou tendo respostas, assim, rápidas, de uma sessão. Mas enzima de quê? De gordura. Só que aí depende, como o seu público, de fato, é mulher 40 mais, então a gente tem que fazer mesclas. Porque isso enzima voltado para gordura, mas tem e flacidez também, tira a gordura e fica mole. Então, hoje em dia, a cosmetologia está te proporcionando isso, você fazer mesclas para poder você trabalhar 2 queixas ao mesmo tempo. Você não precisa voltar daqui a tantos dias para fazer agora, vamos focar em flacidez. Antigamente, eu mesma trabalhava assim. Vamos primeiro trabalhar gordura. Aí diminuía e ficava com a coisa flácida. Agora vamos trabalhar flacidez. Não, a tecnologia avançou, então eu consigo trabalhar os 2 ao mesmo tempo. Eu sou a favor de ter um crediário, né? De 24 vezes, 48 vezes dentro da clínica de estética da Ágata. Né? Fala assim, Ágata, eu vou pagando a perder de vista. A gente quer tudo, né? Eu já fiquei aqui querendo isso daí. Já ficou querendo. É maravilhoso. Bem, vamos finalizar o nosso bate-papo. E eu queria que você desse umas dicas finais aí, conselhos para essa mulher 40 a mais, que está aí pensando em começar a fazer ou já faz procedimentos estéticos. Um conselho para essa mulher que quer fazer estética, mas a gente sabe que tem que ser sem exagero, com consciência. Minha dica número 1, né, para você, mulher ou homem, busque um profissional que vai te acompanhar nutricionalmente, né? Uhum. Porque isso vai influenciar muito na sua resposta na clínica, tá? Segunda dica, invista em bioestimulador de colágeno, como a gente veio falando aqui. É sempre pensar em aumentar sua poupança de colágeno, pensar lá na frente, não só no agora, né? E a dica número 3, que eu acho que pode ser a mais chocante, é faça a limpeza de pele. Uhum. Limpeza de pele eu sei que dói, ninguém gosta. Mas eu vou te falar uma coisa, às vezes, tem aquele produto caro que você comprou lá na farmácia, você está jogando dinheiro no lixo. Uhum. Se sua pele não estiver limpa, não vai estar fazendo efeito nenhum. E essa limpeza de pele, você indica o quê? Uma vez ao dia? É de manhã quando acorda, quando vai dormir? Não, limpeza de pele em clínica. Extração mesmo. Eu vou ser sincera, limpeza de pele dói, realmente. Então, vamos fazer. Já sei que ela vai chorar. Olha, amiga, dói. Tá, o quê? É tirar cravo? Tirar cravinho. A pele fica muito bonita, mas eu sei que dói realmente. Muitas mulheres fogem porque
Dói, né? Mas gente, é eu nunca vi, nem sei necessário, se gente. dói. É necessário. Eu achava que só passar uma bucha. Não, Esfoliante. Gente. Não, tem que fazer essa extração mais profunda. A limpeza de pele profunda, pronto. Tá. Quanto tempo, né? Uma mulher já que não é adulta, tem mais oleosidade, se organize para fazer de 3 em 3 meses. E uma pele mais seca, quem, né, não tem tanta tendência a ter oleosidade, não tem quase nada, pelo menos de 6 em 6 meses, gente. 2 vezes no ano. Sabe? É importante. Eu sei, gente. Eu sou sincera, eu falo. Acho que é o procedimento mais doloroso. Gente, Que mais dói. tô com medo de fazer Tá isso. com medo? É porque eu já te conheço. Mas é importante. Porque aí, às vezes, aquele tratamento que você tá... Aquele produto que você tá usando, até da dermato, enfim, não tá fazendo resultado, porque às vezes a tua pele tá suja, precisa. Suja, não tá entrando, precisa Eis é o entrar. questionamento. Qual foi a última vez que você fez limpeza de pele, né? Porque é importante. Nossa, isso aí é demais Ó. pra mim, ó. Eu achei que era só um esfoliante, Tá dava vendo? tudo certo. Obrigada, mulherada. Me fala o Instagram pra mulherada mandar pergunta pra você. A Agatha aqui do Rio, onde você tá? Me fala tudo. Meu arroba é Agatha Cordeiro Estética. Eu sou do Rio, atendo aqui no Recreio, no Prédio Absoluto. Ai, que ótimo. Gente, olha, mais um vídeo aqui para nossa comunidade Elas 40+. Pode mandar as dúvidas lá diretamente para a Agatha no Instagram ou colocar aqui embaixo do vídeo na comunidade que eu envio para ela também, tá bom? E manda aí também conteúdos que vocês querem que a gente converse por aqui. E até o próximo vídeo, mulherada. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, Agatha. Ana. Obrigada a Obrigada. você.